dor, mas Ele venceu a morte. E nada o pôde deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz na escuridão, traz esperança ao que crê. Tudo conhece, tudo vê. Do mundo Ele é a salvação. Oh, para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, bendirei Jesus, bendirei Jesus, bendirei Jesus. Para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei louvor. Para sempre, para sempre lhe darei louvor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre lhe darei louvor. Para sempre, para sempre, para sempre, bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, bendirei Jesus, bendirei Jesus, bendirei Jesus. Para sempre lhe darei louvor. Olá a todos, a paz de Deus. Bem-vindos novamente ao nosso culto online, aqui desde a Assembleia de Deus do Entroncamento. Para nós é um prazer e um privilégio poder desta forma chegar também à sua casa, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo alegria ao seu coração através da palavra de Deus. Logo de seguida iremos ter o testemunho do nosso irmão Jofre,
aquilo que Deus fez na sua vida, transformação de vida e novidade de vida. É isto que Ele também tem para si nesta tarde. Também dizer-vos que logo após o nosso irmão Jofre, ele falar então e contar-nos a sua vida, vamos ter mais uma vez a apresentação do nosso projeto social Doar é Amar. Depois teremos um breve tempo também, onde iremos louvar a Deus com cânticos, com hinos, onde vamos ficar disponíveis para que o Senhor possa falar connosco também. E nesta tarde trago para vós uma mensagem muito interessante. O tema é depressão. Vamos falar um pouco acerca de depressão. E por estes dias faz muito sentido. As pessoas cada vez estão mais deprimidas. Então fique connosco, fique aí e seja tremendamente abençoado. É o nosso desejo. Até já. Que o Senhor Jesus os abençoe com a sua paz a todos aqueles que me ouvem. Vou dar o testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida, apenas um pouco, porque para dizer tudo não há tempo suficiente. Eu nasci num lar católico romano, aprendi e pratiquei tudo aquilo que lá se ensinava. Aos 18 anos de idade, minha mãe veio ter comigo e perguntou-me se eu queria estudar, pois ela tinha tido conhecimento que rapazes da minha idade podiam estudar no seminário. Eu disse-lhe que sim, e nós falámos com o pároco lá da nossa localidade, e ele tratou do que era necessário, e no ano letivo seguinte eu fui estudar para o Seminário das Missões. Eu fui para Cucujães, onde tive um ano. Nesse ano eu estudei a matéria do 5º e 6º ano, e no final do ano fui fazer o exame à escola pública, creio que em São João da Madeira. Tirei boas notas na prova escrita e fui dispensado da oral. No outro ano, vim para Sernais de Bom Jardim, onde eu tive 2 anos. Nesses 2 anos eu estudei a matéria do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, e no final fui fazer o exame à escola pública de Tomar. Também tive boas notas e fui dispensado da oral. No fim mesmo desse ano letivo, um dos padres veio falar comigo e me disse que se eu queria mesmo continuar, pois ele parecia-lhe que eu não tinha vocação para o celibato. E ele estava certo. Então, deixei o seminário. Pouco tempo depois fui chamado para o serviço militar e poucos meses antes de terminar o serviço militar, casei. Quando deixei o serviço militar, foi numa época em que não havia empregos nem trabalho. O trabalho que havia era apenas trabalhos pesados, trabalhos difíceis. No entanto, eu peguei nesses trabalhos. Ao fim de 2, 3 anos, surgiu uma dor nas costas e essa dor se espalhou por todo o meu corpo. Apanhou-me as pernas, os braços, o pescoço, ombros, e eu tive 3 anos sem poder trabalhar. Foi uma época difícil, pois não havia subsídios. Só as minhas 2 filhas também nasceram nesse período. Só tinha o ordenado da minha esposa e alguma ajuda dos meus pais e da minha irmã. E era uma situação muito difícil. Em 1981, uma pessoa de Miradar, que era pedreiro e que se chamava Carlos Abadeço e que lhe chamava o protestante, ele me convidou para ir a um culto a uma tenda que tinham montado na zona central de Miradar. Esta iniciativa foi da Assembleia de Deus de Santarém e estiveram lá cerca de 1 semana ou 2 semanas, todas as noites fazendo um culto e pregando o Evangelho. Eu, como gostava da pessoa e não quis dizer que não, fui ao culto. Ouvi a pregação e depois, no final, eu aceitei Jesus. Naquele instante, eu senti logo a presença de Deus. Foi como se fosse ligado à corrente elétrica e todo o meu corpo ficou a tremer. Todas as coisas mudaram naquele instante. Quando eu voltei para casa, no fim do culto, tudo era diferente. Quando eu ia para cima, para o culto, tudo era triste, tudo era sombrio. Mas quando voltei para casa, todas as coisas eram diferentes. Já havia luz, já havia beleza, tudo estava diferente. No outro dia, um pouco antes do culto, da hora do culto, eu pensei, devo ir outra vez ao culto? Então eu peguei na minha Bíblia e abri a Bíblia ao caso, e ela se abriu no Salmo 116, e os meus olhos foram dirigidos para o versículo 7, que diz: volta, alma minha, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Eu entendi que Deus estava dizendo para eu ir ao culto.
No final, quando terminou aquela semana, ou aquelas 2 semanas da tenda, eu continuei a assistir aos cultos regularmente na Casa de Oração da Assembleia de Deus em Miradar. Pouco tempo depois comecei a sentir melhor e orei e disse: Senhor, eu preciso trabalhar, tenho mulher, tenho 2 filhas, eu preciso de um trabalho. Então veio à minha mente ir dar aulas na escola preparatória de Miradar. Eu fui, falei com as pessoas da secretaria e elas me disseram: se você nos arranjar um certificado com as suas habilitações, nós podemos propô-lo para o lugar. E também me disseram que havia um conservatório de música em Tomar. Eu voltei para casa e pensei no assunto. Eu não podia arranjar nenhum certificado porque eu não tinha habilitações nenhumas. Sabia alguma coisa de música, daquilo que aprendi no seminário e daquilo que eu estudei por mim mesmo. Então eu voltei a orar e disse: Senhor, se é a tua vontade que eu vá estudar música, que não haja nenhum impedimento. Mas se não for a tua vontade que haja algum impedimento, eu já não vou estudar. Então falei com o meu pai e pedi-lhe para ele ir comigo a Tomar. E nós fomos a Tomar. Eu falei com a senhora que estava à frente da direção do conservatório. Ela chamava-se Manuela. E ela nos recebeu muito bem. E ela me incentivou a ir estudar. Então, no início do ano letivo, eu comecei a estudar em Tomar e andei lá a estudar durante 8 anos. Foram 8 anos abençoados. Eu sempre senti a presença de Deus constantemente ao longo daqueles 8 anos. Eu não queria emocionar. Então, eu na altura não entendia porque é que se pensava que era normal, né? Nós sentirmos sempre a presença de Deus. Mas mais tarde, quando eu li Êxodo 33:14, eu entendi. A palavra do Senhor diz: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E há traduções que dizem: a minha presença irá contigo para te dar descanso. Eu, quando comecei a estudar em Tomar, ainda estava muito doente fisicamente e psicologicamente e emocionalmente. Eu estava ainda muito doente. E foi a presença de Deus que me deu vitória ao longo daqueles 8 anos, que me deu forças, que me deu fé e que me ajudou. Em 1991 eu comecei a trabalhar na escola pública em Porto Mós. E em 2018, no mês de novembro, foi-me dada a aposentação. A partir do momento que eu aceitei Jesus, todas as coisas mudaram. Eu recuperei a saúde, fui estudar, comecei a trabalhar. Minha mulher, meus pais e a minha irmã se converteram. A minha mãe, que era apenas pele e osso, pois durante aqueles anos que ela me viu doente, ela se mirrou, ela tremia toda. Mas depois que Jesus começou a pôr as coisas todas no seu lugar, ela recuperou e voltou ao normal. Eu estou eternamente grato àquilo que Jesus fez por mim e pela minha casa. Ele fez comigo aquilo que se encontra em 1 Samuel 2,8, que diz: levanta o pobre do pó, ergue do monte de cinzas o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes e lhe dar um lugar de honra. Foi isso que Jesus fez comigo. Para terminar, eu exorto aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. E o que eu aconselho é que abram o vosso coração e convidem Jesus a entrar na vossa vida, porque essa será a melhor decisão de toda da vossa vida. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não força ninguém. Ele apenas toca no nosso coração e espera que nós lhe abrimos o coração e lhe entreguemos a nossa vida. Eu oro e vou terminar orando para que Deus abençoe todos aqueles que
que estão ouvindo este testemunho e que a graça de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Tenho terminado. Caros amigos, queria partilhar convosco algo sobre o projeto de ação social Doar é Amar. Trata-se de um projeto social e que tem como objetivo principal apoiar famílias com poucos recursos de subsistência. Tem como missão alcançar outras famílias nas mesmas circunstâncias. Apoiamos com bens alimentares e outros bens considerados essenciais. Dou-vos o exemplo de cobertores ou aquecedores, eletrodomésticos ou outros bens que sejam necessários a estas famílias. Atualmente apoiamos 10 famílias, corresponde a 31 pessoas com necessidades completamente distintas, com as quais nos comprometemos mensalmente a entregar cabazes com bens de primeira necessidade. Para realmente nós mantermos este compromisso em apoiar estas famílias, pedimos ou apelamos à contribuição voluntária de todos para esta causa e que nos podem contactar através da nossa página na rede social do Facebook. Também já contactámos algumas empresas para nos apoiarem neste projeto e estamos a aguardar realmente resposta neste sentido. Se deseja o nosso apoio, pode enviar-nos uma mensagem privada através da nossa página do Facebook Doar é Amar, Projeto Social Entroncamento, ou através do contacto telefónico que é fornecido nessa página. Atendendo ao confinamento, percebemos que algumas famílias estão com dificuldade em adquirir bens de primeira necessidade ou mesmo ir à farmácia buscar os seus medicamentos. Então esta equipa do Doar é Amar disponibiliza-se para adquirir esses produtos e levá-los aos domicílios das pessoas. Os interessados podem realmente contactar-nos através do telefone, da nossa página do Facebook ou enviarem uma mensagem privada. Queremos referir que todo este procedimento é feito respeitando todas as regras de segurança que são emitidas pela Direção-Geral de Saúde. Queremos ainda salientar que o sigilo e a privacidade de todas as famílias incluídas neste projeto é mantido. Aguardamos o vosso contacto e que Deus vos abençoe.
pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Muito bem, e depois deste tempo muito abençoado, onde ouvimos coisas tão boas e principalmente ouvimos de um Deus tão grande que tem poder de fazer coisas grandes na nossa vida, e o Deus a quem servimos, Ele está vivo, Ele é verdadeiro, autêntico, e também tu podes desfrutar dele, não é? Da bênção que Ele tem para ti, principalmente trazendo salvação à tua alma. Vamos então falar do assunto que já foi introduzido por mim lá mais atrás. É o assunto acerca de depressão. Depressão. Eu gostava de falar convosco nesta tarde e fazer uma leitura bíblica também, que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Peço perdão. E vamos ler do versículo 1 inicialmente até ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que tu fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Então Elias abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, tinha um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou então a deitar-se. Naturalmente que esta leitura, o texto não acaba aqui. O capítulo é um bocadinho mais extenso, lá mais à frente irei mencionar mais 2 ou 3 versículos, mas importa falar então um bocadinho deste contexto para que todos possamos estar familiarizados com esta passagem. Importa lembrar que, e agora aqui num contexto mais atual, dos dias que correm, antes de irmos ao contexto bíblico, dizer-vos que a questão da depressão, o assunto de depressão, esta doença psicológica, não é? Não surge há tão pouco tempo assim. Aliás, já no século XVII, um teólogo inglês, ele não chamava depressão, mas chamava o estado melancólico. Era assim que era atribuído naquela altura. E segundo estudos que foram feitos nessa mesma altura, diz que é uma doença que priva as pessoas da alegria, priva as pessoas de trabalharem, priva as pessoas de terem pensamentos positivos, não é? E traz consequências inevitáveis, trazendo assim grande prejuízo na área profissional, na área familiar e também na área espiritual. Mas este assunto da depressão não é um assunto novo, já é um assunto que tem muitos anos, não é? Já vem do século XVII. Também quero vos dizer, segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, em 2015, 300 milhões de pessoas por todo o mundo sofriam com esta doença, ou às vezes derivados também desta doença, como a bipolaridade e outras coisas que trazem um desgaste psicológico à vida do ser humano. Em Portugal, a prevalência destes sintomas, segundo o Jornal Público, da depressão, já era de 9,98%, ou seja, da população, no ano de 2000, mais ou menos 2015, tendo vindo a aumentar no ano de 2019 para quase 43% da população portuguesa
com alguns sintomas de depressão ou de doenças que podem vir a seguir à depressão, oriundas da depressão. Então, estamos a falar de um assunto que cada vez mais está atual. E agora, principalmente com esta pandemia, mais uma vez com o confinamento, as pessoas estão deprimidas, alguns a ficarem sem trabalho, alguns preocupados com a família, alguns muito preocupados com o que é que vem amanhã. E nós, mediante a palavra do Senhor, segundo o exemplo de Elias, nós percebemos também que o profeta dos profetas, e agora ainda aqui um bocadinho ao contexto bíblico, o profeta dos profetas, ele também passou por este período de depressão. Alguém que orava a Deus, alguém que confiava, alguém que tinha uma vida de intimidade com Deus, que orava ao Senhor para não chover e não chovia, que orava ao Senhor para chover e chovia, que orou ao Senhor anteriormente a esta passagem para que os profetas de Baal fossem completamente destruídos e para que Jezabel, aquela mulher que estava sempre também a incutir outras mentalidades no rei Acabe, era uma mulher perversa, ao mesmo tempo o rei Acabe, um rei muito frouxo, e quem está conhecedor da Bíblia sabe isto. Então o que é que estava a acontecer? Tanto Jezabel como Acabe, eles queriam continuar aquele que era o culto a outros deuses, nomeadamente aqueles profetas de Baal tinham vindo para aquele lugar e que continuavam constantemente ali a invocar culto a Baal. Então o que é que acontece? O profeta Elias, ele orou para que caísse fogo do céu, e o fogo caiu, e a vitória foi alcançada. Agora, há uma parte que eu gostava de salientar, é que mesmo aqueles profetas terem sido destruídos, Elias pensava e julgava que ia alguma coisa mudar no coração de Jezabel ou no coração de Acabe. A verdade é que não mudou nada, porque Elias tinha sido chamado por Deus para trazer juízo, para que o povo se pudesse arrepender, para que tivessem só um Senhor, para que adorassem o Deus de Israel, e a verdade é que mesmo no fim daqueles profetas terem sido destruídos, mesmo assim, aquela mulher e aquele rei, eles não viraram atrás, pelo contrário, eles continuaram, e agora continuarem enviando um recado então até Elias e dizendo que ia acontecer com ele exatamente o mesmo que ele tinha feito acontecer através de Deus, naturalmente, aos profetas de Baal. Então o que é que acontece? Acontece que Elias, e naturalmente que isto, se nós estivéssemos aqui no contexto, muitos mais pormenores importantes havia a dizer, mas eu quero passar à frente um bocadinho. O que é que acontece? Quando Elias entende que está a ser perseguido por Jezabel e pelo rei Acabe, então ele vai até o lugar, fica ali debaixo daquele arbusto, e aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele pede a Deus é morrer, é que Deus possa lhe tirar a vida. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Todos nós passamos por situações até de depressão, em que achamos que às vezes não há mais nada a fazer, não há volta a dar. E muitas têm sido as perguntas que às vezes vêm à nossa mente: o que é que eu estou aqui a fazer? Mas porquê é que Deus não me leva? Se é o teu caso nesta tarde, amigos, se os pensamentos negativos têm vindo até ti, eu quero te dizer que Jesus, ele pode limpar e pode tornar a dar essa alegria e pode fazer com que essa depressão, pensamentos depressivos, eles possam ir embora. Também vos quero dizer que naturalmente o suicídio é uma das coisas que tem vindo a aumentar a nível mundial. Porquê? Porque as pessoas estão depressivas, porque cerca de metade da população a nível mundial, e há estudos que revelam isso, mas cerca de metade da população não consegue curar as depressões, não consegue sair deste cenário de depressão que muitas das vezes as pessoas atravessam. Então, porque não conseguem, porque não pedem ajuda, porque não reconhecem Jesus, aquele que pode limpar, aquele que pode fortalecer, aquele que pode ajudar, então acabam por cometer, alguns deles, suicídio, naturalmente. Se este é o pensamento, eu quero dizer em nome de Jesus que tu podes conhecer um Jesus vivo, um Jesus que pode transformar a tua vida. Podes conhecer também um grupo de gente que te pode ajudar. Estamos cá para, inclusive, ouvir o teu desabafo, para de alguma forma ter palavras motivacionais para contigo também, através da palavra de Deus. Eu quero então saltar aqui um bocadinho à frente. Em primeiro lugar, dizer-vos que o profeta Elias, ele enfrentou profunda tristeza.
É isso que vimos ali desde o versículo 1 ao versículo 8, não é? Um dos maiores profetas, se não o maior profeta, o maior servo de Deus que a Bíblia nos apresenta, não é? E eu já disse, ele orou para não chover, não choveu durante 3 anos, depois orou para que caísse chuva, a chuva caiu, orou para que aquele fogo pudesse destruir aqueles profetas de Baal, e assim aconteceu também. Um profeta de Deus, um homem ligado ao Senhor, mas a verdade é que ele enfrentou, uma profunda tristeza, não é? Quantos de nós hoje, não é, podemos dizer isso, já passámos por isso, talvez até inclusive no presente possamos estar a passar por algum período mais triste, mais dramático, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele pode inverter tudo isso, amém? Então cansamos, muitas das vezes ficamos cansados, ficamos desgastados, queremos até desistir tantas vezes, mas aquilo que Deus te diz é que não desistas. Aquilo que Deus te diz é que eu estou contigo. Ele vai continuar a trazer o alimento. Nós só iremos embora no tempo certo determinado por Ele. Agora, enquanto aqui estivermos, nós podemos ter uma vida de liberdade, uma vida tranquila, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então, sabemos que aqui muitas das vezes aprendemos os desafios, aprendemos a lidar com eles. Muitas das vezes pensamos que Deus está longe, não é? Deus está longe. Nós podemos imaginar aquilo que Elias passou. Também sabemos que Deus não o confrontou. Deus também podia ter dito e ir até Elias e enviar o anjo, ao enviar aquele anjo para trazer o pão, para trazer a água, para o alimentar, não é? Porque é o sustento, era necessário, bendito é o nome do Senhor. Deus podia, através do anjo, dizer assim: então Elias, então tu já viste tanta coisa acontecer através de mim, através do meu poder, e agora estás-me a pedir para eu te tirar a vida? Mas não, Deus também não, porque Ele conhece a nossa estrutura, porque Ele conhece o nosso interior, porque Ele conhece a nossa fraqueza, porque Ele conhece que muitas das vezes atravessamos períodos de grande desgaste psicológico, mas só Ele pode renovar as tuas forças e as minhas forças. Bendito é o nome do Senhor. Então, parece que Deus muitas das vezes está distante, está longe, mas em verdade, Ele nunca se esquece de nós. Não se esquece de nós, não é? Nós somos limitados, mas Deus, Ele é ilimitado. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece a nossa tristeza. Não é? Nesta tarde, dizer-vos, talvez estejas a pensar: ninguém quer saber de mim, ninguém faz caso de mim, eu estou abandonado, ninguém me liga, ninguém faz nada, sou um triste. Não, mas eu quero te dizer que o Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele conhece tudo acerca de ti, Ele está contigo, Ele quer trazer consolo, Ele quer enviar o anjo com alimento, com sustento, para trazer alívio e para trazer alegria à tua vida. Quando agora, muito recentemente, nós passámos por aquele período de confinamento, porque confinamento mesmo, tivemos de estar em casa porque tivemos positivos, naturalmente, a nossa família, como alguns sabem. Foi um período difícil, muita gente nos contactou, graças a Deus, nunca nos sentimos sozinhos, mas às vezes, não sei se é o caso, o caso do amigo, o caso do irmão. Parece que ninguém faz caso de mim, ninguém liga, ninguém... Mas eu quero te dizer, irmão, que o Senhor sabe tudo acerca de ti. Tu tens a pessoa mais importante contigo. Deus, Ele quer tocar a tua vida. Ele quer trazer alento, quer trazer a força à tua alma. Eu no outro dia estava a pensar num episódio muito interessante, que muitas das vezes, por motivos de trabalho, recordo-me, por exemplo, quando nós tínhamos ali os nossos retiros de campo bíblico em Fanhões, agora não podemos ter, mas muitas foram as vezes que eu me ausentei dos meus filhos, muitas foram as vezes que eu me ausentei da minha família, ficando assim a minha esposa a tomar conta deles, e a verdade é que eu sempre que tinha oportunidade, eu ligava para eles, como é que eles estão, mas quando andava lá ocupado com as mensagens, também na minha área da cozinha, etc., acabava por esquecer um bocadinho, não é? Mas assim que eu podia, lá ligava. Então, como é que estão os meninos? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Por mais que nós possamos fazer coisas e momentaneamente esquecer os nossos filhos, por momentos, naturalmente, pelo nosso a fazer, por aquilo que estamos a fazer, não é? No nosso dia-a-dia, há um que não se esquece de nós. Ele não se esquece dos seus filhos. Deus, Ele nunca se vai esquecer de ti. Ele nunca se vai esquecer de mim. Se nós gostamos e amamos e se cuidamos daqueles que são os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que ainda antes de nós nascermos, ainda antes de nós sermos gerados,
Ele já conhecia tudo acerca de nós. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, não te sintas sozinho. Meu amigo, não te sintas sozinho, porque Deus, Ele está contigo e quer fazer uma obra gloriosa, como ouvimos nesta tarde pelo nosso irmão Jofre, também na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Deus podia dizer: Elias, não é? Tu viste o fogo cair do céu, os profetas de Baal foram destruídos, levanta-te, homem, vai, confia em mim. Mas não foi isso que aconteceu, não é? Deus encara a nossa tristeza de uma forma séria. Nós temos que fazer mesmo a nossa parte, confiar no Todo-Poderoso, no nosso Senhor. Não é? Quando uma criança estava triste por algum motivo, e eu lembro-me disto no meu tempo de infância, e muitas das vezes acontece isso comigo enquanto criança, não é? E é isso que nós dizemos aos nossos meninos, às nossas crianças, não é? Quando estava triste, olha, tu um dia vais saber o que é tristeza, tu um dia vais saber o que é que realmente vai ser difícil a vida. Todos nós ouvimos isto. Mas a verdade é que nós fomos crescendo, fomos ouvindo isso, e agora às vezes acontece isso. Já somos adultos, contamos a nossa tristeza e infelizmente muitas das vezes ninguém quer saber de nós, porque a nossa dor é só nossa. Não conseguimos, muitas das vezes na nossa pequenez, não conseguimos levar aqueles fardos uns dos outros, como Jesus também nos disse para fazer. Meu irmão, meu amigo, tu não estás sozinho. Abre o teu coração, pede ajuda, sai dessa depressão, porque nós estamos cá para ajudar e para levar esse peso contigo também. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, vamos passar aqui ao ponto seguinte: o cuidado de Deus. Agora vejam, no meio daquela depressão, Elias é tremendamente abençoado. O anjo do Senhor vai até ele está a desejar: Senhor, leva-me, eu não quero mais viver. Jezabel e Acabe, eles não se arrependem, eles continuam perversos, eles continuam mergulhados naquele que é oculto a outros deuses. E eu não, Senhor, mas porquê? Leva-me, eu não quero assistir a isto. Tu chamaste-me para trazer alento ao povo, juízo também, é verdade que sim, mas para que as coisas mudassem e nada está a acontecer. Leva-me. E quando ele pede, leva-me, o Senhor vem naquela noite e vem trazer um pão através de um anjo e vem trazer água. O cuidado de Deus. Na depressão, nos momentos de solidão, nos momentos difíceis, nós podemos desfrutar da bênção de Deus, porque Ele prova o seu amor por nós, porque Ele está connosco. E para que não possamos pensar e viver o desamparo e a solidão, mas para sabermos que o Senhor Ele está connosco. Só é possível sentirmos a presença de Deus quando passamos por momentos breves de solidão. Se não passarmos pela solidão, não sabemos que Ele está connosco. Eu quero te dizer, Jesus, Ele está contigo. O cuidado dEle, Ele vai ser estendido também à tua vida e ao teu lar, não é? Depois de 40 dias de caminhada, Elias, ele não queria chegar ali, mas ele vai e faz a vontade de Deus e vai ficar ali no versículo 8, diz-nos isso, e eu vou ler. Então ele se levantou, a mandado do Senhor. Levantou-se Elias, não é? Comeu e bebeu e, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horeb, ao monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Ele queria, o sentimento estava lá, ele estava depressivo. Entra ali numa caverna, quer ficar ali naquele lugar onde sabia que Deus ia falar com ele. E é interessante que muitas das vezes nós cristãos implicitamente achamos que Deus vai trazer correção e vai trazer mudança de vida à vida das pessoas, naturalmente, através do juízo. Mas nem sempre é assim. Deus às vezes vai falar de uma forma suave, com uma brisa suave. Deus vai fortalecer-nos também com o seu amor, com a sua paz. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias, não é? Então são estas as perguntas também que muitas das vezes, tal e qual como Elias poderia eventualmente ter feito, não é? Perguntas, mas o que é que queres que eu faça? Porque essas perguntas estão ali, não é? Versículo 9. Então ele entrou naquela caverna e passou ali a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: olha, o que é que tu fazes aqui? Interessante, então foi Deus? O que é que tu fazes aqui? E estas perguntas são feitas, irmãos, para podermos pensar: Ele está comigo, Ele está contigo. É para podermos pensar: o que é que fazes aqui? Agora sou teu, Senhor. Eu não sei se os irmãos estão recordados da cura do cego de nascença. A determinada altura, Jesus perguntou, não é? Olha, o que é que tu queres que eu te faça? Não é? O que é que queres que aconteça? O que é que queres realmente que possa acontecer na tua vida? Não é? E depois o milagre acontece. O que é que queres? O que é que fazes? Há perguntas que Deus nos faz para que possamos desenvolver a nossa fé. E essa fé
para possa ser provada e ser colocada em ação para que Ele possa intervir na nossa vida. Então, o que é que estás aqui a fazer? Onde é que tu queres chegar? Deus faz muitas das vezes estas perguntas para nos fazer refletir. No versículo 10, Elias responde e vai dizer, ao que ele respondeu, olha, sinto as minhas entranhas a serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor dos Exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Pensava ele que estava sozinho, julgava ele que não havia volta a dar, pensava ele que o culto a outros deuses estava instituído e que já não havia volta a dar, por isso ele entra em depressão. Mas em verdade não era assim, e nós já iremos ver em tom de conclusão isso, não é? Então porquê é que nós estamos tristes? Porquê é que nós estamos deprimidos? Quais são as razões reais dessa depressão? Será que isso também não veio ao coração de Elias, não é? Porque é que ele estava naquela situação? Naturalmente que veio, não é? Mas Deus prova que nem sempre age com severidade perante a desobediência. Muitas das vezes o Senhor ele vai agir realmente com o seu amor e com aquela brisa suave e fresca. Bendito é o nome do Senhor. Olha, meus amados irmãos e meus queridos amigos, se a depressão chega à nossa vida, nem sempre é fruto do inimigo da nossa alma, nem sempre é fruto do nosso pecado, mas pode surgir pelos anseios de cada um de nós, pela preocupação. Precisamos de entender que às vezes é no silêncio que Deus fala, é no silêncio que Deus vai agir, é no silêncio que Deus vai trazer resposta, é no silêncio que o Senhor vai intervir. E às vezes oramos, não acontece nada, mas o Senhor ele está a responder mesmo no silêncio. Bendito é o nome do Senhor. Então aquilo que Deus faz com Elias, quando ele pergunta, não é? O que é que tu fazes aqui, Elias? Qual é? É para trazer desafio. O que é que tu fazes aqui, meu irmão? O que é que tu estás a fazer nesta tarde? Onde é que Deus te tem dirigido para chegares ao ponto em que estás espiritualmente? É porque Ele tem um plano maravilhoso para ti. É porque Ele te vai mostrar algo muito melhor a seguir. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 14 diz assim: ao que ele respondeu, não é? Sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor dos Exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança. Este homem, Elias, ele sentiu-se sozinho, não é? Ou seja, ele vai responder a mesma coisa, ele diz a mesma coisa ao Senhor duas vezes, mas mesmo assim Deus tinha preparado uma grande vitória para ele. E a determinada altura, é interessante, o texto também nos diz, olha, Elias, Deus vai falar com ele e vai dizer assim, sai da caverna, agora está na hora de tu avançares. Pergunto eu, não teria Deus poder para fazer com que ele saísse lá, mas os passos tiveram que ser dados por ele. Ele teve que sair de lá, ele teve que obedecer à voz do Senhor, ele teve que avançar, ele teve que ir à procura da bênção, ele teve que entender que realmente não estava sozinho e que havia gente, não é? Que adorava o Deus vivo de Israel, que o Senhor também preservou. Então, meus amados irmãos, está na hora de tu saíres da caverna, está na hora de tu confiares no Senhor, está na hora de tu fazeres aquilo que Deus quer para a tua vida, está na hora de saíres da depressão, está na hora de seres liberto pelo poder de Jesus. Aleluia! Deus mostra o caminho. Foi isso que aconteceu, versículo 15 ao versículo 18. Eu vou tender para o fim, não esmiuçando muito o texto, nem maçando muito os irmãos e os amigos nesta tarde. Não podemos ver a história com os nossos olhos. Não podemos olhar para a história da Bíblia, para a história das nações com os nossos olhos. Não podemos olhar para a história da nossa vida com os nossos olhos. Porque a história da nossa vida, está nas mãos de Deus. Não comece a olhar para aquilo que é negativo. Não comece a dizer, mas a minha vida é uma desgraça. Não, irmão, continua, melhor dito, a confiar no Senhor. Porque se saís da caverna, saís desse lugar, o Senhor ele vai-te dar vitória e vai-te mostrar realmente aquilo que Ele tem preparado para ti. Queres andar menos depressivo? Queres andar menos triste? Queres andar com mais confiança? Aquilo que tens que fazer, passa a redundância, é mesmo confiar no Deus soberano Senhor, aquele que te alistou para esta guerra, para esta batalha, para sermos seus soldados. Mas, irmãos, daqui a 20 anos nós não sabemos o que é que vai acontecer. Ninguém previa aquilo que está a acontecer na humanidade, esta pandemia. Daqui a 20 anos nós não sabemos o que é que vai acontecer.
Não precisamos estar preocupados com o dia da manhã. Não precisamos estar preocupados com aquilo que vai acontecer daqui a 20 anos, ou 18, ou 19, com os nossos filhos. Não precisamos. Apenas precisamos de uma coisa: aprender a descansar e obedecer no Deus soberano. Amém? É isso tudo que temos que fazer. Quando passamos a acreditar que a história não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus, então aprendemos a descansar e saímos da depressão em que eventualmente possamos estar a atravessar. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? A nossa missão é confiar em Deus e glorificar o nome do Senhor. Quero concluir com algumas frases. Jamais retiremos os olhos de Deus, porque foi isso que aconteceu com Elias. Ele, sem querer, implicitamente, na sua pequenez, ele retirou por breves instantes, não é? Por alguns dias, ele tirou os olhos do Senhor e ele quis: ai Senhor, leva-me. Não entres nesta depressão, mas confia no Senhor. Sai da caverna, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, como disse o salmista. Jamais esqueçamos que a soberania do Senhor, ela está connosco. Ele está no controle da história. Ele é o Deus soberano. Bendito é o nome do Senhor. Jamais confiemos em nós mesmos, mas confiemos com todo o zelo e dedicação à palavra de Deus e às promessas que nós encontramos nela. Corramos na direção de Deus, pois só Ele tem a vitória para cada um de nós. Precisamos de afirmar que Deus está connosco, nem que não tenhamos força para o fazer, mas Deus está contigo. Deus está comigo. Deus, Ele está connosco, tal e qual como tem prometido. O desejo de Elias era morrer. Ele morreu? Pergunto eu. Naturalmente os irmãos sabem, não é? Que não. O meu plano é que tu não morras. É que tu não morras, não é? O meu plano é que tu não morras. Disse o Senhor a Elias: o plano que Deus tem para ti, o plano que Deus tem para mim, é que nós não possamos morrer espiritualmente, mas a nossa alma possa viver eternamente junto do nosso Criador. Não vais morrer. Não desejes morrer. Porque o crente, aquele que está seguro, aquele que tem Jesus no coração, tem prazer na vida. E sabemos que um dia vai terminar aqui. É verdade que sim. Mas vamos estar com o Senhor. Vamos viver eternamente. Aquele que entrega a sua vida a Jesus não morre, mas tem vida eterna. Como diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Sai dessa depressão. Conta connosco enquanto igreja, mas conta principalmente com o Pai Celestial. Aquele que fez tudo diferente daquilo que Elias estava a pensar. Então que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família. Daqui vai, mais uma vez, um grande abraço. Que Deus possa ser contigo e que esta palavra possa fazer moça no teu coração. Vamos ainda ter mais um tempo de louvor nesta tarde. Fiquem connosco mais uns breves instantes. Deus abençoe e até já. Está
Jesus. Aleluia, mais uma vez. Aleluia, Jesus, toda a língua vai. Toda a língua confessará, tu és Deus. Todo o joelho se dobrará. Aleluia, o maior tesouro será para aqueles. Aleluia. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Ainda vamos cantar mais uma vez. Vem, adoremos agora. E vem tal como estás. Vem diante de Deus. Aleluia, glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Pai, aleluia. Vem, adoremos agora. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para. Aleluia, para adorar. Vem, aleluia. Vem, diante de Deus, toda a língua, ela vai confessar, aleluia. Glória a ti, Senhor. Toda a língua confessará, tu és Deus. Todo o joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda a língua confessará, tu és Deus. Todo o joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda a língua confessará, tu és Deus. Todo o joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem. Pai, te adoramos, pois é maravilhoso estar diante da tua presença, Senhor. É maravilhoso estar diante de ti, Senhor. É maravilhoso nós podermos dizer que tu és o Deus que salva, que cura, que liberta. Tu és o Deus que tem sempre a tua mão estendida sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que criou os céus, que criou a terra, Pai, que criou tudo aquilo que está ao nosso redor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque a ti podemos chamar de verdadeiro amigo, Senhor. Verdadeiro amigo tu és para cada um de nós. Tu és aquele que liberta, Senhor, o oprimido, que liberta aquele que está triste, que liberta aquele que tem depressão, Senhor. Tu és aquele que liberta quem tem cancros, Senhor. Tu és aquele que fazes, que curas, que transformas, ó Deus. E nós te agradecemos muito por isso. Fica com cada irmão, fica com cada pessoa que nos está a ouvir nesta tarde, ó Pai. E estende a tua mão, Senhor, quem ainda não te conhece, que possa te conhecer, que possa entender que só tu verdadeiramente dás o amor que cada um de nós precisa, Pai. Que tu, Senhor, dás o aconchego, dás o consolo a cada vida necessitada, Pai. Nós entregamos todas as coisas e confiamos somente em Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Teu nome. Aleluia. Cria em nós, Senhor, um coração puro, Pai. Aleluia, Jesus. Vamos todos cantar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu espírito. Aleluia, não nos lances fora, Senhor. Não me lances fora da tua presença. Não me tires
tiras de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Cria, Senhor, cria em mim o coração puro. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Renova-nos, Senhor. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença. Não retiras de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença. Não retiras de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença. Não retiras de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. E renova em mim o teu Espírito. Mais uma vez tivemos um culto abençoado. Esperamos que também Deus tenha falado consigo aí na sua casa e nós vamos ficar por aqui nesta semana. Dizer então que, querendo o Senhor, 2 a 8 dias, cá estamos nós para a nossa transmissão online. Ficam connosco a acompanhar também as nossas notícias. Pedimos orações, orem por nós. Estamos com um novo desafio pela frente, uma nova casa de oração ali em Torres Novas. Então pedimos também a todos vós as vossas orações. Desejo em meu nome, em nome da minha família, em nome de todos os irmãos desta vasta área do entroncamento, uma semana muito abençoada e que Deus vos possa continuar a proteger e a guardar. Um abraço.